precisamos todos rejuvenescer. Boa tarde. Programa do Servidor Público. Novamente, são 12:04. Estamos aqui para poder passar para vocês os informes a respeito do sindicato e com a presença da Jaqueline, que é auxiliar de enfermagem lá da Policlínica, que vai ser nossa entrevistada hoje. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. E já mandando aí um abraço aí para o pessoal que está ligadinho na gente, para os servidores, para os amigos aí, os familiares, os facebookianos, os viciados do Facebook que ficam ligadinho aí pela internet, comunicando com a gente aqui. Muito obrigada a todos. E eu queria começar esse programa de hoje falando um pouquinho das reuniões que nós tivemos na semana passada. Nós tivemos reunidos na terça-feira com o Jacir do SAI. No dia, pouco tempo antes, né, dessa reunião, a gente já tinha se reunido com os leituristas, que passaram para a gente alguma série de reivindicações para a gente estar levando até ele. Eu recebi também por e-mail, né, de um servidor lá de Poema, né, de alguns servidores de Poema, algumas reivindicações também. E eles falando que a situação lá está precária, a situação deles no alojamento, o alojamento está com problema, falta de lanche, né? Vou ler aqui algumas aqui, só para o pessoal ter um conhecimento do que eu levei para Jacir. Eles cobram o pagamento da insalubridade, diz eles que um operador da ETA recebe, os outros não recebem insalubridade. Os benefícios como lanche, em todas as ETAs, as estações de tratamento, né, de água, eles recebem. No entanto, Ipoema não recebem. Tem alguns meses, assim, recebem pouco, recebem bem menor quantidade, né, inclusive, já teve ocasiões em que a caixa de biscoito foi enviada com a data de validade vencida, tiveram que devolver. E repassam aí uma caixa de leite para poder ficar para 6 servidores para um mês inteiro. Né? Diz que aqui normalmente recebem 3 pães para cada servidor diariamente. Lá, às vezes, eles têm que brigar para conseguir 1 ou 2 pãezinhos por dia todo de serviço. É complicado. Aí o aumento de materiais, eles estão reivindicando aumento da quantidade de materiais de limpeza e do lanche, no caso, então. Foi enviado mais um servidor para o alojamento e não houve aumento do material e nem do lanche. Então, eles estão colocando mais servidores e não estão aumentando. A inclusão de uma tabela parcial, que foi o que ele colocou lá, que também é necessária para o trabalho deles, e eles não têm. A manutenção e a limpeza da casa de bomba, pois o acesso à mesma continua-se quase inacessível devido à altura do mato. Estão pedindo também aí melhores condições de trabalho, ao que se refere aos equipamentos fornecidos, o turbidímetro, que eles estão cobrando aí, que é o equipamento primordial e essencial para a melhor execução das tarefas de rotina ligadas ao tratamento de água. Melhores condições de alojamento. Estão falando que o alojamento de lá está em condições inóspitas e incompatíveis com a autarquia, devido aos aspectos internos e externos, como pintura, vazamento no telhado, caixa de descarga do banheiro com defeito, piso estourado, janela com defeito, bem como a necessidade de reconstrução de um quarto de ferramentas. Diz que esse quarto de ferramentas já desabou lá, já tem muito tempo e continua lá do mesmo jeito, aqueles entulhos lá, eles dormindo no meio daquela quantidade de coisa lá, não tem como eles, só eles mesmos estarem tirando, e isso está dando até, ocasionando o surgimento de animais, né, peçonhentos, aranha, escorpião, colocando em risco a vida deles. E aí eles dão a sugestão que poderia ser alugar uma outra casa que está disponível na mesma rua, que está em muito melhor condição de conservação e o valor do aluguel é compatível. Então, assim, o que eu passei para Jaci? Que o servidor está saindo daqui para ir para lá, porque a maioria daqui é de Itabira mesmo, só tem um servidor que é de Poema, tem um do Turvo, né? Os outros 4 são 6, os outros 4 são daqui. Largam família que vão para lá, ficam lá a semana inteira, passando por esse tipo de situação, né? Esse tipo de condição que
inadmissível. E aí, o que acontece? Também não tem almoço, não tem uma cesta básica, eles têm que se sustentar, acabar tirando dinheiro do próprio bolso para poder se sustentar na cidade que eles estão, para poder fazer o serviço deles. E o sindicato também tem que estar reivindicando, a gente não aceita esse tipo de situação, vai cobrar. O Jaci falou que ele não tinha conhecimento da situação, mas que ele já está fazendo algumas visitas nos setores e que ele vai estar passando, né, lá em Ipoema. Ele pediu prazo de 1 mês para poder estar indo lá visitar Ipoema, para ver qual que é as condições e ver o que ele pode estar fazendo com relação a isso. O sindicato, né, eu até brinquei com ele, que eu falei assim, eu quero saber a quantidade de tempo que você vai demorar para fazer isso. Aí ele brincou comigo e falou assim, mas vocês estão me encostando na parede? Eu falei, não, eu tenho que saber quanto tempo que eu vou demorar para cobrar de novo. Nós estamos atentos, nós vamos cobrar. A questão de Ipoema é urgente. É urgente. Né? O trabalhador não pode ficar precarizado. Ele não pode tirar do bolso dele o que ele já ganha pouco para trabalhar. Não justifica. Então, tem que te retirá-los de lá. Eles têm que, então, ter uma condição adequada de trabalho. Né? Então, aí a gente passou para eles também a reivindicação dos leituristas. Já se deu a resposta de que eles estão revendo as questões das rotas, porque tem rota que, às vezes, o servidor mora muito longe, está fazendo uma rota que sobrecarrega. A rota, vamos supor, da Pedreira, que ela é mais extensa para um servidor só, e, às vezes, o servidor mora muito distante. Então, que eles estão revendo tudo isso, eles estão entrando agora, já estão revendo todas essas questões de rotas. Que eles estão fazendo um estudo a respeito da carga horária do operador, né, verificando toda a possibilidade de estar passando para 6 horas diárias do operador. Do leiturista, ainda não. Do leiturista, o que ele respondeu para mim é que eles trabalham no horário até mais ou menos umas 12 horas, depois do horário de almoço, geralmente, eles não voltam, não, que eles já ficam lá no pátio mesmo, dizer que está cansado de ver que é tanto de gente lá, que não é oficial que pode se fazer, mas que eles fazem. Então, eu falei com ele, então, tem a possibilidade, então, de vocês tornarem isso como uma coisa oficial, porque uma coisa é o pessoal fazer, né, e qualquer hora um encarregado ir lá e tirar isso. Falar assim, olha, não pode fazer, não tem ordem para isso e retira. A outra coisa é fazer com autorização suas. Né? E foi o que ele falou, que vai estar olhando essa questão, que vai estar estudando se pode fazer isso dentro da lei. E se puder, ele vai fazer. Porque aí o que vai acontecer? Eles vão trabalhar por meta de cumprimento de rota. Cumpriu a meta, ele pode almoçar e cumpriu o horário, na realidade, não ir embora, mas cumpriu o horário deles lá no ponto de apoio deles, aonde é que for, acabar de cumprir o horário para não ter que ficar pegando o sol, aquela coisa toda. O nome do leiturista, ele falou que é uma coisa simples de resolver, que vai ser resolvido, falou que, no máximo, em 1 mês, também se resolve esse problema. O sindicato tem que estar vigiando isso, porque se deixar só por conta, né, do diretor do SAI, ele não vai dar conta de tantas coisas para estar olhando. Mas o sindicato vai estar atuando junto, olhando mesmo se isso foi feito. Por quê? Porque isso é função do sindicato, estar auxiliando o trabalhador nessa